Roteiro da 4ª sessão ordinária, da 26 de março de 2013. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada. Presente. Antônio de Lima Serrão, Carlos Camargo presente, Celso dos Santos, Hélio Rodrigues, José de Fátima Avante. Presente. Juarez José Francisco, Luiz Adriano Mazzoni, Mário Henrique Parreira Simões de Souza, Milton Perucci, Paulo César Nunes Anzai. Acosta, presidente. Havendo número regimental, solicito a todos que fiquem de pé. Sob a proteção de Deus, declaro os trabalhos abertos desta sessão. Comunico a todos os presentes que essa sessão ordinária estava programada para a data de ontem, dia 25 de março, segunda-feira, e diante do falecimento da senhora Dirce Pereira Camargo, genitora do nobre colega Carlos Camargo, foi transferida para essa data de hoje, conforme a ata número 104/2013 da mesa diretora. Aproveitando, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em memória da dona Dirce. Tudo bem, senhores. Tribuna livre, não há orador inscrito. Senhor presidente, questão de honra, de ordem, eu queria, nobre senhor presidente, nobres vereadores, colegas, nós convidamos o Diógenes, que é o presidente da Associação de Bairro da Vila Belém, que ele pudesse fazer uso da tribuna para explicar sobre um projeto que nós estamos fazendo indicação para o prefeito aí, sobre um abrigo lá para um bebedouro de água e uns banheiros na Vila Belém. Que ele falasse um pouco sobre o projeto dele lá. A casa tem alguma obsessão dele falar 10 minutos? Então, por favor, senhor Diógenes. Na tribuna. Boa noite ao senhor presidente da casa, boa noite a todos os vereadores, pessoal presente. Fico aqui muito orgulhoso de entrar nessa casa, fazer uso da palavra, por conta desse projeto educacional que temos na Vila Belém. As pessoas não levavam muito a sério isso, mas de 2005 para cá, a gente elaborou esse projeto, no qual ele é voltado para educação esportiva, cultural e conhecimentos gerais. Fizemos em 2005, já começamos com ele. Nessa época, a gente fazia com recursos próprios, né, e junto com a associação. Passado uns 2, 3 anos, a administração atual nos cedeu um professor de educação física, porque não podia eu estar ministrando as aulas, e assim por diante, hoje a gente tem um professor de educação física. E há uns 2 anos atrás fizemos uma parceria com o Rotary Clube de Cafelândia. O Rotary achou muita graça naquilo que a gente fazia, nas crianças que iam brincar, o pessoal que iam jogar, e o Rotary resolveu fazer uma parceria com a gente. Ocasião também em que o vereador presidente Paulo também nos ajudava no projeto lá na vila, né, e assim por diante. Então, agora, nós tivemos um problema seríssimo, porque aumentou demais as crianças. Nós temos lá hoje, nos dias que o professor ministra as aulas, nós temos lá aproximadamente de 70 crianças, 50, 70 crianças.
Esse projeto inclui vôlei, futsal, danças e estepes, né, que são ministrados no clube e na quadra poliesportiva. A grande realidade é que é o seguinte: as crianças não têm banheiro para fazer suas necessidades. Então a criança vai treinar e não tem como ela fazer sua necessidade fisiológica. O que ela tem que fazer? Ela vai para a casa dela, quando é perto, né, ou ela tem que sair para o meio da rua, encostada na cerca, em que era que vivemos que temos que fazer isso. Ao lado existe uma caixa d'água, né? Para elas tomarem água, não temos uma torneira, não temos um nada, levamos galões, ou dispensamos e elas vão tomar e voltam. A iluminação, a questão, a infraestrutura, no geral, não está bem. Então, por isso, pedi ao vereador Adriano, como ele faz parte do Rotary, para que também nos ajudasse. E ele, dispostamente, né, isso antes da eleição, já estava nos ajudando também. Né? Não quer dizer que isso é política, é uma questão social. Né? Então, eu, como presidente da associação, não vi outra forma a não ser vir aqui, elaborar o projeto, os desenhos, tudo mais, para fazer o abrigo e para colocar o bebedouro que o Rotary nos doou. Isso há 1 ano e meio. Nós já fomos presenteados com o bebedouro e não conseguimos instalá-lo. E as crianças ficam sem água. Jorge, só uma pergunta. Você falou que usa-se a quadra da esportiva e o clube. Sim. Mas o clube, no caso, tem os banheiros do clube, ou não? Sim, aberto. A quadra é fechada. Não tem acesso ao clube. Então o clube não usa, só a quadra? Não, o clube é usado para a prática de danças e estepes. Mas o banheiro do clube não fica liberado? Não, então. É separado. Tá. Até temos o projeto com o Adriano, já fizemos assim, estouraria-se o muro, abriria-se um portão, porque ali no clube já tem um esgoto. Faria o abrigo com os 2 banheiros e já, no mesmo tempo, já colocaria o bebedouro. Então o professor abre o portão, eles bebem água, fazem uso do banheiro e voltam para a quadra, sem afetar o clube ou ter que sair para ir para casa. Então, nenhum todo, seria simplesmente construir esse abrigo, esse banheiro, acoplar o bebedouro e nos ajudar para que aquilo fique maior do que é. Porque, na realidade, eu posso dizer claramente para os senhores, que a grande diferença é que é o seguinte: aquilo foi feito, esse projeto foi elaborado dessa forma, para ser fora de horário de escola, para estar tendo as aulas ministradas depois das 6 horas da tarde. Por quê? Porque é a hora que a criança fica ociosa. Durante o dia ele está na escola, alguns estão no trabalho. Então, nesse horário, das 6 às 10, eles não têm o que fazer. Então, se eles estiverem lá dançando, se eles estiverem jogando, se eles estiverem brincando, nossa, é muito bom. Né? Mas com o mínimo da dignidade, que no mínimo seria a água e os banheiros. Né? Então, esse problema eu não pude carregá-lo nas costas, porque publicamente eu não posso construir um banheiro lá. Nós temos até pessoas que querem investir, como o Rotary Club, o SESI, o SESC. Nós temos parceria prontas para colocar projeto para 150 crianças na Vila Belém, incluindo até a cidade. Nós já estamos tudo com isso, tudo bala na agulha, tudo prontinho. Nós só não conseguimos ainda porque não temos uma infraestrutura boa para receber esse tipo de projeto. Então eu peço encarecidamente aos senhores que nos ajudem mesmo. Ajudem aquela vila, aquele bairro, qual não é um bairro qualquer, sim, é uma nova Cafelândia, porque ali temos mais de 3.000 pessoas. Não é possível que nós podemos deixar as coisas acontecer nessa gravidade em que está acontecendo. Tá certo. Só uma pergunta, outra pergunta. Esse projeto saiu desde 2006? Esse projeto existe já antes de 2000. 2006, 2005 foi a primeira vez, né,
Juarez, que a gente começou a mexer com já a prefeitura, com a associação, porque já existia associação, então acoplamos a associação para ter CNPJ, ter nota, ter esse tipo de coisa. Tá certo, eu só acho que você deveria ter vindo até antes, já que é um projeto de interesse, acho que geral, não só da vila, mas da cidade, é um projeto que ajuda toda criança, tira a criança das drogas, aquela velha história que a gente já sabe sobre esporte, música, um projeto interessante. Acho que deveria ter vindo antes, já procurado o poder público para dar esse apoio. Ok, eu queria dizer só mais uma coisa. Com as crianças da vila, nós fomos representar Cafelândia 3 vezes, durante 3 anos consecutivos, no FEFIL Fest, aonde a gente se sobressaiu da região de toda a região, o melhor grupo de dança que já conseguiu aqui na nossa região. Em 2011, nós fizemos uma parceria com o IAL, com o futsal feminino, é o melhor time, é um dos melhores times que existe de futsal. Nós fomos campeão no Decar, em Promissão, invictos. Onde jogavam a Daniela, a Daphne, a Dara, a Paloma e a Carol. Nós conseguimos ser campeão lá dentro, em Promissão do Decar. Nós participamos um ano na TV Tem, na TV Record e no Decar. Eu levava essas crianças 3, 4 dias por semana daqui em Promissão. Tá? Então, é por isso que eu digo, nós não tínhamos força nem financeiro para continuar. Por isso começamos a fazer parceria. E hoje estamos chegando, acho que no lugar certo. Acredito que vir aqui no lugar certo para pedir o apoio, sim, e pedir para que vocês reforcem muito esse projeto, que a necessidade é grande. A oportunidade para essas crianças é uma coisa de grande valia, não só para elas, mas para os pais, a família em geral, né, e o futuro da nossa cidade, porque, na realidade, eles são cidadãos cafelandenses. Eu fico aqui, muito obrigado, peço a Deus que abençoe a todos vocês, que ilumine a mentalidade de vocês, para que vocês façam as leis que Cafelândia tanto almeja e que tanto nós necessitamos. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos a sua presença, Diógenes. Submeto à deliberação e em votação dos senhores vereadores a ata da 3ª sessão ordinária realizada em 11 de março de 2013. Em votação, favoráveis sentados, contrários em pé. Aprovado. Expediente sem votação, projetos protocolados na secretaria. Antes da leitura dos projetos, gostaria de registrar a presença do vereador, nobre colega da cidade de Barbosa, nosso amigo Kleber José de Araújo. Obrigado, viu, Kleber, por você prestigiar a nossa sessão e ao público presente em geral. Agradecendo também a presença do secretário Raul, secretário de Finanças Raul, obrigado. Kleber José de Araújo é o vereador da cidade de Barbosa, que temporariamente está prestando serviço em Cafelândia como empreiteiro da Via Rondon. Projetos protocolados na secretaria, solicito ao senhor primeiro secretário a leitura dos projetos protocolados, no prazo regimental. Projeto de lei complementar 2/2013 altera a redação do artigo 5º da lei complementar número 15/2013, LOC, de 3 de 1 de 2013, e o nível de escolaridade do cargo de secretário municipal de tributação e arrecadação. Faço saber que a Câmara Municipal de Cafelândia aprova. Artigo 1º. O artigo 5º da Lei Complementar 15/2013, de 3 de janeiro de 2013, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Fica criada a Secretaria Municipal de Esporte, cujo cargo a ser ocupado será em comissão, com remuneração especificada na letra e nível SM, nível de escolaridade superior. Parágrafo 1º. Fica criado o cargo em comissão de gerente de esportes, com remuneração especificada na letra e nível Q1, nível médio de escolaridade. Parágrafo 2º. O cargo em comissão de subgerência de esportes,
definido no inciso 14º do artigo 3 da LC 2/2009, passará a ter subordinação exclusiva a essa secretaria, cuja nomeação e nível de escolaridade permanecerá de acordo com o contido no anexo 1 da LC 2/2009, IOG. Fica criada a divisão de esportes, que será composta por funcionários efetivos alocados na pasta. Fica alterado o nível de escolaridade do cargo do secretário municipal de tributação e arrecadação, que passará a ser nível superior de escolaridade. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito, aos 21 dias do mês de março de 2013. Luiz Otávio Carvalho, prefeito municipal. Justificativa do projeto. Através do presente, encaminhamos a esta outra Casa de Leis, incluso o projeto de lei de autoria desse Executivo para apreciação dos novos vereadores, o qual trata da alteração do nível de escolaridade dos cargos de secretário municipal de esportes e secretário municipal de tributação e arrecadação. Os ocupantes desses cargos são professores na rede estadual de ensino, e para que não haja acumulação de cargo público, contrariando o disposto no artigo 37º, 16º e 17º da Constituição Federal, que permite a acumulação de um cargo de professor com outro técnico científico, é necessária a adequação do nível de escolaridade desses cargos, para que haja compatibilidade com as atividades exercidas pelos secretários. Face ao exposto, elevando-se em consideração que há compatibilidade de horário entre os cargos exercidos, solicitamos a urgência na apreciação deste e reiteramos nosso protesto de elevada estima e consideração. Luiz Otávio Carvalho, prefeito municipal. Acordo, presidente. Projeto de lei número 09/2003, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 9/2013. Autoriza o Poder Executivo a fazer a ligação de água e esgoto do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida de Cafelândia e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Cafelândia aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer despesas necessárias para a ligação de água e esgoto nos 26 imóveis construídos no bairro Nova Vila Belém, através do programa Minha Casa Minha Vida, destinados a famílias carentes desta cidade de Cafelândia. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias codificadas no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Cafelândia, 21 do mês de março de 2013. Luiz Otávio de Carvalho. Justificativa do prefeito. Através do presente, encaminhamos a essa dota Casa de Leis o incluso projeto de lei de autoria desse Executivo para apreciação dos novos vereadores, o qual trata da instalação de água e esgoto nos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. No final do ano 2012, foram entregues 26 unidades domiciliares através do programa Minha Casa Minha Vida, programa esse caráter reconhecidamente de interesse social de moradia. São beneficiários do programa pessoas que se candidataram à obtenção de subvenção econômica com o objetivo de permitir seu acesso à moradia digna e que foram selecionados através de normativas específicas do Ministério das Cidades. Ocorre que os imóveis foram entregues aos beneficiários sem a infraestrutura básica que permita as ligações domiciliares do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, conforme previsto no contrato. Estabelecido entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal, o representante do Ministério das Cidades. O orçamento efetuado pela Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas concluiu-se que o valor da implantação da infraestrutura básica ficará em R$ 8.027,50, referente aos materiais necessários e à mão de obra. Face ao exposto, elevando-se em consideração que a maioria dos beneficiários já estão residindo com suas famílias
Nos imóveis do programa, solicitamos a urgência na apreciação destes e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Otávio Carvalho, prefeito municipal. Acordo, presidente. Passamos agora à leitura resumida das indicações. Solicito ao senhor segundo secretário a leitura resumida das indicações. Resumo das indicações formuladas pelos nobres vereadores na sessão ordinária realizada no dia 26 de março de 2013. Indicação do vereador professor Carlos Camargo ao senhor prefeito colocar contornos laterais na pista de Cooper, nos laterais do Cristo Redentor, a fim de impedir a invasão do mato. Dar início à operação tapa-buraco na cidade, em especial aos bairros Professor Valdemar Sanches, Orlando Baggio, Parque das Laranjeiras, Alto Cafezal, Conjunto da Coab e no Jardim Moacira. Efetuar a limpeza geral das laterais da Avenida Getúlio Vargas, com a poda das árvores e pintura dos troncos, bem como das guias em toda a sua extensão. Limpeza do reservatório de água da estação da NOB, que serve os bairros Elcio Moreira Espécie e Jardim Moacira. Indicação do vereador Adriano Mazzoni ao senhor prefeito, visando melhorias no clube recreativo da Vila Belém, com a construção de banheiro público, colocação de um bebedouro, reparo na iluminação e a colocação de um portão. São essas indicações. Informo aos senhores vereadores que essas indicações serão levadas ao conhecimento do senhor prefeito municipal. Senhor presidente. Pois não. Com vossa permissão, senhor presidente e nobres colegas, eu vou fazer um requerimento verbal, depois eu vou na secretaria, e todas as sessões eu vou continuar pedindo para que o mais rápido possível o prefeito proceda à compra de medicamentos do centro de saúde, que a coisa está feia. Se de uma receita de uma pessoa que não tinha condições nenhuma, foi lá, tinha um medicamento, um soro hidratante, não tinha mais nada. Então precisa, sempre eu vou estar pedindo até colocar medicamento do centro de saúde. Eu vou colocar de novo no meu requerimento para continuar fazendo a limpeza da cidade. Ainda está muito sujo. Frente à minha casa tem um lixo de 15 dias no Jaguaribe, eu sei que andaram limpando. Tem caramujo, está indo para o lado da casa da gente, do lado tem terreno sujo, então acho que a prefeitura tem que pegar mais um pouco no pé aí, o secretariado, nesse negócio de limpeza. A cidade ainda está muito suja. A limpeza, para também que realiza a limpeza ali embaixo, perto da mina, aquele lago está muito sujo, tem plástico jogado, ali a gente sabe que tem um povo que não tem muita educação, é muito pouco ainda. Então tem que fazer uma boa limpeza ali e comida também. Parece que nem as aves que tem ali não tem mais comida. Antigamente o pessoal dava comida, tinha um lugar que tinha ração, parece que acabou e ninguém se incomodou de comprar. E os funcionários também da prefeitura, parece que voltou o pão, segundo a informação. Mas estão comendo pão com língua. Então diz que quem quiser, a única coisa que tem lá é água. Então para que forneça um suco ou forneça leite, né? Acho que isso não é um absurdo para a prefeitura. E esses dias eu estive lá no bairro onde mora o vereador Juarez, e ele está muito sujo. É buraco, é lixo para todo lado, ninguém consegue andar numa calçada lá, está muito sujo, dá dó de ver a Vila Belém. Então que se fizesse ali também um mutirão de limpeza, né? Mas está muito sujo ainda. Faz mais ou menos, a não ser que fizer de uma semana para cá, que há uma semana atrás, 10 dias, nós estivemos lá, eu andei dando uma olhada, está muito sujo ainda. Então, acho que precisa um cuidado melhor. Lá foi reclamação de alguns moradores, Vossa Excelência também deve ter já encaminhado algum requerimento. Então, só para reforçar, eu acho que tem que melhorar um pouquinho mais. A gente sabe que o tempo do prefeito ainda é um pouco curto, mas está na hora de pegar mais no pé de certo secretariado, de um povo que cuida da limpeza, que a coisa está muito lenta ainda. Só isso, senhor presidente. Certinho. Aproveitando, gostaria de informar aos nobres vereadores e ao público presente que essa sessão está online no site www.câmaracafelândia.sp.gov.br. Solicito ao senhor segundo secretário a leitura resumida das correspondências recebidas.
ao senhor presidente da Câmara Municipal. Temos a grata satisfação de juntar ao presente e encaminhar essa Casa Adulta, Casa de Leis, cópia dos balancetes de verificação da receita e da despesa desta Prefeitura Municipal de Cafelândia, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012. Sem outro particular, reiteramos nossos protestos, elevada estima e consideração. Luiz Otávio de Carvalho, Prefeito Municipal. Comunico aos senhores vereadores que vai ficar exposta à mesa à disposição dos próprios. Passamos agora à leitura de requerimentos com votação. Requerimento número 11/2013, de autoria do vereador Adilson Cirilo de Paula. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura do requerimento. Requerimento 11/2013, senhor presidente. Considerando que foi recebido via internet nessa Casa Legislativa em 19 de março corrente, a moção número 1/2013, de autoria do nobre vereador Valdir Luiz Lambert, da cidade de Presidente Alves, onde o mesmo solicita o apoio desta Casa de Leis pelo não fechamento ou desativação da base operacional da Polícia Militar Rodoviária de Pirajuí, localizada no quilômetro 95 da SP-300, via Marechal Rondon. Considerando que a referida base foi instalada no ano de 1960 e é uma referência tanto para Pirajuí como aos municípios de Presidente Alves, Avaí, Balbina, Reginópolis, Uru, Guarantã e Pungaí. Considerando que essa base da Polícia Rodoviária tem papel de suma importância, pois tem entre suas atribuições a responsabilidade pelo policiamento dos 150 quilômetros de rodovias, que integram cerca de 8 municípios da cidade microrregião. Considerando que a grande parte dessas rodovias são limítrofes ao território do município de Cafelândia. Considerando que com seu efetivo de aproximadamente 15 policiais militares rodoviários, prestam serviço de atendimento de acidentes de trânsito e ainda fiscalização de trânsito com enfoque para fiscalização, direção segura, com o uso de bafômetro, entre outras tantas que dão equilíbrio à segurança viária. Considerando que a base policial rodoviária de Pirajuí é importante para todos, pois representa em termos de fiscalização das leis de trânsito, brilhante trabalho, e também no combate diuturno ao narcotráfico, onde recentemente efetuou a apreensão de mais de 500 quilos de entorpecentes por uma de suas equipes de serviço, tendo sido reconhecida por essa ação e sendo destaque na mídia escrita, falada e televisionada. Considerando, finalmente, que a desativação dessa base trará um prejuízo social enorme, e não seria exagero dizer que a política atual de segurança pública do Estado de São Paulo caminha na contramão, pois com a instalação de cada vez mais presídio nesta nossa região, o correto seria o fortalecimento das instituições e instalações policiais, e não o contrário. Requeiro à Igreja Mesa, ouvida ao plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dr. Geraldo Alckmin, digníssimo governador do Estado de São Paulo, para que determine de vez o não fechamento ou desativação da base operacional da Polícia Militar Rodoviária de Pirajuí, localizada no quilômetro 95 da SP-300 via Rondon. Pois, medida dessa natureza irá beneficiar toda a nossa região, pois esta base representa segurança a todos, como já aprovado com seu efetivo, com policiais treinamentos em técnicas de policiamento, tem desenvolvimento relevantes serviços, alcançando resultados bastante positivos na diminuição dos índices de criminalidade em nossa região, pois assim estará se fazendo a mais costumeira justiça. Solicitamos que seja oficiado aos excelentíssimos senhores deputados Barro Munhoz, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Campos Machado, líder do PTB São Paulo, Dr. Pedro Tobias, bem como a comissão da LESP, que cuida da segurança pública do Estado de São Paulo, haja visto que a voz corrente, que será além da base Pirajuí, mais 25 bases da Polícia Rodoviária em diversas regiões, que também serão objeto de desinstalações de suas atividades, em que este alerta para que nossas autoridades se conscientizem que a população vai se deparar
com uma situação difícil. Ao invés de receber as facilidades amparadas pela Constituição Federal, que rege pela plena segurança da sociedade. Sala das Sessões, em 22 de maio de 2003, Adilson de Paula, vereador. Coloco em discussão o requerimento. Se houver vereador para usar a palavra. Ninguém vai usar, uso eu. É rapidinho. Isso aí, na verdade, é um trabalho formiguinha, que não só a Cafelândia, como o Badi, na verdade. O Badi é o Valdir Lamberti, vereador de Presidente Alves, quem começou com essa moção, que a ideia do governo estadual é fechar as bases de Agudo, de Pirajuí, se não me falha a memória, de Lins. Então, todas as câmaras municipais estão se movimentando e a nossa também não podemos ficar parados. Estamos fazendo um requerimento, é um trabalho de formiga, porque se o governo falar, nós vamos fechar, ele vai fechar e acabou. Mas se a gente se manifestar, nós temos uma chance de talvez segurar e ter um pouquinho mais de segurança nas estradas, na Rondon. Ninguém mais querendo usar a palavra, vai à votação, favoráveis sentados, contrário em pé. Aprovado. Esse projeto será oficiado ao governo estadual. Temos 2 requerimentos de urgência especiais, sendo um de autoria do vereador. Temos 2 requerimentos de urgência especial, sendo um do vereador Hélio Rodrigues, do projeto de lei complementar número 02/2003, e outro do vereador Juarez José Francisco, ao projeto de lei número 09/2003, ambos de autoria do prefeito municipal. Consulta a casa sobre a possibilidade de votação em bloco dos requerimentos de urgência especial. Voto. Então vai ser a discussão. Havendo concordância, coloco em discussão os requerimentos. Então vamos à votação. A votação é nominal, maioria absoluta. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para a apuração dos votos. Adilson de Paula. Favorável. Antônio Lima Serrão, Carlos Camargo, favorável. Celso Santos. Hélio Rodrigues. José de Fátima Avante. Favorável. Juarez José Francisco. Luiz Adriano Mazzoni. Mário Henrique Farreiros Simões de Souza. Milton Perus e Paulo César Nunes Anzai. Favorável. Os projetos serão incluídos na ordem do dia dessa sessão. Esgotada a matéria destinada ao expediente, passamos à explicação pessoal. Solicito ao senhor segundo secretário que nos informe se há algum vereador inscrito. Vereador Zé Avante. Avante. Senhor presidente, eu não fiz indicação porque o vereador Mário na outra sessão já tinha feito, o Celso também, e também o caso dos buracos na cidade. Tive uma reunião em 2 bairros semana passada e o que o povo fala é só isso. Se já estamos hoje com 85 dias aí de governo e nada foi feito ainda para tampar os buracos. Entendo que nós estamos num período de chuva, está difícil, mas se nós não começar, daqui a pouco não vai dar conta mais. Então, eu acho que na hora de montar uma equipe tapa buraco, que não só agora, que fique o ano todo para fazer a manutenção. E a limpeza também da cidade, que eu acho que está... Ainda não, já começou, mas também ainda não está 100%. E o Celso falou da limpeza lá do lago, lá embaixo. Uma coisa também que eu tive lá domingo, lá na bote lá, diz que não estão dando comida para os gansos lá, quem está tratando é a população com resto de pão. Então, era só isso, presidente. Muito obrigado. Vereador Mário Henrique. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas e público presente. Só queria falar algumas coisinhas que eu acho interessante. Em relação a essa mudança aqui do artigo 5º, quando foi votado em janeiro para diminuir o nível de escolaridade para alguns cargos, eu, Celso, Adriano, Zé Avante fomos contra, né? E aí eu me lembro que a justificativa é que em Cafelândia, se eu não estou enganado, não tinha, na nossa realidade não tinha muitas pessoas com grau de instrução para que pudesse ocupar os cargos, então a gente tinha que diminuir essa exigência para colocar as outras pessoas. O primeiro ponto é esse. Aí eu defendi que tem muita gente,
Aí eu fui atrás, percebi que mais de 30 pessoas pegaram diplomas de nível superior no fim do ano em Cafelândia, muita gente precisando de emprego. Então tem muita gente com diploma aqui de nível superior que poderia estar trabalhando. Mas eu acreditei naquela justificativa de que a gestão vai ser feita por metas, inclusive vou fazer um ofício para pedir as metas, porque de 3 em 3 meses, né? Iam ser estabelecidas, divulgadas as metas. E como a gente aprovou, eu votei contra, mas fomos vencidos, foi aprovado, a gente tem o dever de pedir as metas. Vamos ver o que essas pessoas que estão nos cargos conseguiram fazer na prática. Eu vou contar um caso em relação a isso já já. Mas agora, me encontraram hoje e falaram, vai mudar o nível de escolaridade de novo? Eu falei, vai mudar para melhor, porque vai subir, certo? O Fabrício, pessoa muito capacitada, amigo meu. O Raul também, acho que tem o melhor currículo de todos os funcionários da prefeitura do Raul, que tem até mestrado, né? Então, com certeza eu sou a favor, com certeza. Por mim, todos os cargos deveriam subir e não descer. Então, para essas duas pessoas, como todos os outros secretários eu acho que deveriam subir, sou a favor, com certeza. Ok? Em relação a essa coisa das metas, a gente precisa saber o que está sendo feito, desde aquela descentralização do Bacuriti e da Vila Simões, que estão lá o Tigrão e o Jarcinho, né? A gente precisa saber o que eles tinham para fazer, o que eles conseguiram fazer, quais são os empecilhos, para a gente tentar ajudar e ver quais são as melhores soluções. E o caos que eu ia dizer, me procuraram semana passada, essa pessoa disse até que vai procurar o prefeito. E falou assim, Romário, como tem uma pessoa lá na prefeitura que é responsável por um setor e a pessoa não sabe o que ela deve fazer? Como que contrata uma pessoa dessa? Essa pessoa vai encontrar o Luiz Otávio, que ele falou que ia atrás. Porque ele tem um terreno de 1.000 metros quadrados, onde fizeram aquele loteamento para frente da fábrica de jeans. Aí ele foi atrás do setor responsável para, não sei se é nivelar o terreno, não entendo muito disso. Aí a pessoa responsável foi lá e ficou 45 minutos. O que ele queria fazer era o seguinte, eu tenho esse terreno, precisa fazer o trabalho aqui, eu quero saber quantas horas a máquina vai usar, para saber quanto eu vou, a planagem, quanto eu vou pagar. Aí o funcionário responsável, que é um desses que a gente colocou sem o nível de escolaridade, ficou 45 minutos fazendo cálculo e não conseguiu achar a solução. Aí ligou para o superior, que não pôde ir ao local. O superior falou assim, não dá para eu ir aí. Passa a máquina e depois a gente vê quanto ficou. Aí o dono do terreno falou, mas se depois eu não tiver dinheiro? Como vai fazer o serviço e depois falar o valor? Ele estava indignado, porque a pessoa que era responsável por isso é uma das que tem que cumprir meta, que a gente vai ter que saber o que ela está fazendo, não sabia o que fazer. Então, a nossa preocupação é essa. Por mim, subiam todos os cargos. Só isso. Obrigado, presidente. Certo, queria fazer um obséquio, só um comentário. A respeito dos cargos, nós estamos falando de cargo de confiança. A palavra não diz cargo de confiança do prefeito. Eu respeito a vossa opinião, perfeito, sabe que tem meu apoio, mas é aquela questão, confiança do Zé é a dele, a do João é outra e a do outro é outra. É só. Mais algum inscrito? Vereador Adriano. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Primeiro eu vou falar sobre a indicação que foi feita hoje sobre a construção do abrigo, dos banheiros, do reparo da iluminação lá na quadra da Vila Belém. Assim como o Diógenes, que é o presidente da Sociedade Unida da Vila Belém, já pôde explanar aqui para nós, para aquelas pessoas que ainda não sabem. Esse projeto ele com o Rotary, foi feito já há 2 anos, e há quase 2 anos. Esse bebedouro, nós pagamos quase R$2.000 nele, é um bebedouro industrial. Ele está parado no Rotary, lá guardado num quartinho lá, porque não conseguimos instalar ele. Na administração anterior nós fizemos, como está no projeto, aí foi feito um projeto, um croquis, tudo pelo departamento lá da prefeitura. Foi feito o desenho, tudo, foi prometido e não foi feito. Então, nós gostaríamos que o prefeito agora, gostaria de contar com a assinatura de todos os nobres colegas, vereadores, para que o prefeito desse uma atenção, porque lá se trata de muitas crianças que
estão envolvidas nesse projeto, e é um projeto maravilhoso, a gente tem acompanhado, algumas vezes a gente vai lá, não com frequência, mas sempre que a gente pode, nós estamos lá, né, Jorge? E é muito importante para eles não terem que sair de lá e voltar para casa para poder tomar água, para fazer suas necessidades. Questão de iluminação também tem um problema lá, que tem algumas luzes que estão queimadas, entendeu? Então que seja feito lá o reparo necessário para que eles possam utilizar realmente de forma adequada esse local. Como já foi dito sobre as coletas de entulho, muitas pessoas reclamando. Eu andei tirando umas fotos na cidade, tem lugares aí que tem, pra você ter uma ideia, no fundo do corredor ali da Lusitana, a calçada é mato, não tem mais calçada. E lixo, além de entulho, tem lixo doméstico, o pessoal está jogando tudo lá. Então daqui uns dias nós vamos transferir o lixão ali, para o centro da cidade. E eu já avisei, já falamos para o responsável, não foi tomado nenhuma atitude. O que está acontecendo é que a gente tem pedido algumas coisas para a prefeitura e não tem acontecido. Isso não foi o que foi prometido quando nós tivemos numa reunião com o prefeito, e ele disse que todos os secretários estavam abertos para atender os pedidos dos vereadores. Isso aí não tem acontecido. Pedi também, através de uma indicação, nas primeiras sessões, para a limpeza daquela caixa d'água lá da Coab. Até hoje está do mesmo jeito, fui lá, tirei umas fotos lá, o mesmo buraco, o mesmo lixão, tudo abandonado. Também foi encaminhado lá, também não foi tomada nenhuma atitude. Questão dos remédios. Nós já fizemos, em fevereiro, fizemos uma indicação para normalização do problema dos remédios. As pessoas que necessitam de medicamentos de uso contínuo estão passando dificuldades, não estão conseguindo pegar, estão pedindo para as pessoas ajudarem. Isso é uma vergonha para o município e já virou até algo de chacota, porque agora eles começam a colocar na internet e tirar o saco. Cadê os vereadores que vinham pedir voto, agora nós precisamos de remédio, não tem. Eu fiz um ofício para a secretária da Saúde, perguntando para ela sobre isso, também não foi respondido até hoje, espero que ela possa responder para esclarecer para a gente, e que isso aí precisava tomar uma atitude, porque nós já estamos indo para 90 dias de governo, e são 90 dias sem medicamento. Se reclamava que na gestão passada não tinha medicamento, pelo menos o básico tinha. Hoje já não tem nada de remédio. Mas o básico pelo menos tinha, né, Celso? Agora a reclamação é muito grande, viu? Tá feia a coisa, viu? Se qualquer medicamento você vai... Hoje, para você ter uma ideia, tinha um estoque de fralda que esse estoque está usando ano passado. Daqui a pouco não vai ter mais nem fralda. Porque não se compra, não faz manutenção, vai acabar o que tem lá. Vai zerar o estoque e nós vamos ter que começar do zero. Aí a coisa vai ficar feia, viu? Imagina, se nós não estamos comprando um mês, como é que nós vamos repor desses 3 meses que não estão... E é duro para aquela pessoa que precisa, que necessita do medicamento de uso contínuo, ela tem que apelar para algum lugar. Ou o vizinho vai ajudar, ou ele vai se endividar numa farmácia, alguma coisa ele vai fazer, viu? Mas ele não pode ficar sem tomar o remédio dele. Então, para que fosse dado uma atenção aí e desse uma agilizada, uma acelerada nos nossos secretários, e para que fosse melhorada a situação dos nossos munícipes, né? É só isso, senhor presidente. Paulo JP, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores e público presente, boa noite. Eu quero esclarecer aqui uma dúvida, talvez seja minha. O rodeio de Cafelândia faz parte das festividades cívicas do município? Ao meu ver, sendo utilizado o dinheiro público, faz. É antiético fazer uma festa comemorativa do meu aniversário e eu sair cobrando um pedaço de bolo, copo de refrigerante, etc. Se a população já pagou pela festa através da tomada do recurso público investido no evento, não seria justo pagar pelo ingresso para entrar na festa. Até porque, se a festa der lucros ou prejuízos, quem irá ganhar ou perder? Se for cobrar mesmo a festa, o ingresso, fica aqui uma sugestão para a comissão organizadora. Na cidade de Guaíra, São Paulo, a festa do peão de 2012, a parte de renda líquida, em torno de R$ 95 mil, foi doada às entidades locais do município, o qual poderíamos fazer o mesmo em nossa cidade. Outro assunto que eu quero tratar é que nessa sexta-feira passada, em visita ao posto de saúde central, observei, além da falta de alguns medicamentos,
Também a falta de diversos materiais, como sabonete líquido na sala de vacinação, materiais de escritório e álcool em gel, que eu cobro tanto. Tenho que dizer também que as goteiras no prédio continuam. Está aqui o vereador Mário, né, que é funcionário daquele setor e pode testemunhar o meu relato. Hoje de manhã, hoje, todos esses dias estão chovendo, né? Eu tinha, inclusive até falei que eu iria falar o nome dela aqui, a Lilian do Boticário, atendo a filha dela às 8 horas da manhã, e não deu para atender, porque estava inundada a minha sala, não tinha condição de entrar, tudo molhado. O Isaías lembra da minha sala, está do mesmo jeito. E aí eu tive que procurar uma sala, quase que eu tenho que mandar a menina embora, que saiu da chuva da casa dela de manhã, porque não tinha sala para atender. Achei a sala do Dr. Fabrício, que era a única que estava desocupada. Atendi na sala dela. Eu recentemente havia pedido o conserto daquelas salas, e não sei se foi atendido ou não, né, mas essa é aquela famosa sala que foi usada no telão da campanha. Quem foi em alguns comícios viu a sala lá toda inundada e está inundada do mesmo jeito. Ontem, segunda-feira, estive novamente no citado posto, acompanhando o atendimento da população pela manhã, onde fui grosseiramente ofendido por um cidadão contribuinte, que no momento aguardava pelo atendimento. Quero aqui explicar a este cidadão e também à população que nós, vereadores, fazemos o nosso trabalho. Eu mesmo já fiz inúmeras indicações ao senhor prefeito, que elas estão aqui, ó, depois quiserem dar uma olhada, certo? E até agora eu estou no aguardo, tá? Deixa eu ver aqui, o que mais? Eu tenho que dizer para vocês que eu tenho vergonha quando eu passo ao lado de um monte de entulho, né? E também quando passo em buracos com o meu carro, porque realmente isso aí já foi pedido várias vezes e eu acho que isso não custa para o município fazer. Esse trabalho eu acho que a gente tem que estar incessantemente cobrando, como está aqui, cada um dos vereadores também fizeram esses mesmos pedidos, e até agora eu não vi o atendimento desses buracos, dessas ruas, essas coisas todas. E quando vou a uma unidade de saúde e as pessoas me cobram pelo remédio que não tem, gostaria de dizer ao público presente e à população que vocês estão certos mesmo de cobrar, de esbravejar. Afinal, ninguém aqui em palanques eleitorais falou que seria assim. Temos hoje um compromisso assumido com 16.607 habitantes até 2010 dessa cidade, que dependem das nossas atitudes. E só para terminar, gostaria de pedir mais recursos para o bairro de Cafezópolis. As estradas estão péssimas, já há 3 dias que as crianças não podem vir à escola porque o ônibus encalha, e eu gostaria até de falar para o prefeito que possa fazer uma troca. Existe uma pessoa capacitada para poder trabalhar com essas estradas, que ele já lidava com os asfaltos da nossa cidade. Poderia trocar esta pessoa para vir para a turma do Argeu e por um para a turma do Aires. Porque, na verdade, eu acho que o polaco poderia consertar aquela estrada lá, de uma vez por todas. A estrada está péssima. E outra coisa também, eu estive numa reunião com a educação no bairro, neste mesmo bairro, Cafezópolis, e lá foi dito que as pessoas não mais poderiam viajar nos ônibus escolares. Existem pessoas que trabalham aqui e dependem exclusivamente desse transporte. Gostaria, então, que a gente pudesse reunir depois e achar um meio para que essas pessoas pudessem se locomover desse bairro. Uma vez que eu acho que todos conhecem o bairro, é terrível morar no lugar daquele lá. Eu estou tentando levar algumas coisas para esse bairro, eu falo bastante do bairro, porque eu tenho pena dessa sociedade. E eu fui eleito justamente para defender essa população. Muito obrigado. Vereador Carlos Camargo. Senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras aqui presentes, eu quero dizer o seguinte, quero dar meus parabéns ao prefeito municipal por essa lei que ele está mandando aqui hoje sobre acúmulo de cargo. Ele
foi bem, vamos dizer assim, chegou na hora certa, porque isso futuramente poderia dar problema para ele. E esse acúmulo de cargo, como é professor, ele tem que fazer acúmulo de cargo, né? Pedir o requerimento para poder acumular cargos. Isso foi o meu caso quando eu era professor, presidente da Câmara, eu tive que fazer isso. Não sei se o novo colega fez, então está de parabéns, porque acordou que lá na frente poderia dar, né, dar problema. E nós provamos, naquela primeira sessão, foi um projeto, daí que houve um problema aqui, um debate legal, amigável, que foi aprovado um projeto constitucional, né? Então, eu acho que está dentro dos parâmetros. Agora, coube a ele, né, que para poder escolher os seus funcionários, né, que ele, cargo de confiança que era dele. Isso todo o governo tem. E agora nós estamos aqui para poder ajudá-los, porque eu sou um cara, uma pessoa, que quando eu quero trabalhar, ninguém vai me proibir de eu trabalhar. Então, eu quero liberdade para poder trabalhar, tá certo? Então, por exemplo, eu acho que tem que fazer uma limpeza numa rua, vou lá com o secretário, que nós sabemos com quem tem que fazer. Mas, oficializar o senhor prefeito, para a gente dar um documento na mão, né? Para que ele passe para o secretário, e aí ele vai ter que cobrar o secretário urgentemente. Então, eu acho que o secretário, ele, como nós começamos, não está 90 dias de trabalho de jeito nenhum, que nós pegamos um recesso em janeiro, nós não contamos janeiro, ele ganhou tempo, sim, para poder montar o secretariado dele, não ficou parado. Nós estamos apenas em 60 dias para poder fazer o trabalho na cidade, que foi uma herança que pegou com muitas dívidas, foi uma herança que pegou sem finalizar a contabilidade da prefeitura em 31 de dezembro. Acho que deixou o último, foi 19, ou dia 18 de novembro. Então, teve que trabalhar para poder arrumar recursos, né, fazer licitações, primeiro tinha que encerrar. Tanto é para estar chegando hoje as prestações tudo direitinho, né, até 31 de 12. Então, vê quanto tempo demorou para poder fazer chegar na nossa mão, quanto, que já na primeira sessão de fevereiro já tinha que estar na nossa mão para poder analisar, né, para discutir, tá? Sobre o ganso, foi realmente, a gente ouviu muito problema aí, colegas da gente, né, pedindo. Não, E é o seguinte, já foi solucionado o problema, porque eu levei ao conhecimento, quem vai ficar responsável por essa parte do tratamento do ganso, de comprar o material tudo para poder fazer o tratamento, é o Fabrício, que está ali perto, então já vai passar para ele, ele se prontificou, falou para mim, que eu conversei com ele, falou, não, cara, deixa comigo, já está resolvendo o problema. Segunda-feira eu vou começar a tomar providência, comprar todo o material certinho, tá? Então, eu gostaria o seguinte, novos colegas, tampa buraco, não é a primeira vez que eu indiquei 32 ruas de Cafelândia e mais alguns bairros. Eu acho que nós estamos assim, com 60 dias, nós devemos cobrar, sempre estão cobrando, sempre discutindo, isso não tem que ver, não é verdade? Lembrando, cobrando, que não foi feito ainda, né? Mas também teve um produto aí que ele pegou no finalzinho, misturado muito areia, muita terra, e conforme você tampa o buraco, ele sai, dá uma chuva, leva tudo. Então, estava conversando com o Aires, deve estar chegando esta semana, veja bem. Não estou afirmando com certeza. Estou sim dizendo que deve chegar essa semana, no máximo 10 dias, o material novo para começar o tampa-buraco. Inclusive, nós temos aí que vai sair a licitação de uma verba também que eu já pedi, quase 150 mil reais para poder fazer recapeamento do bairro Moacira. Já viu o dinheiro para isso aí, mas tem que fazer licitação que começa em maio. Tá? Então, eu estou dizendo para vocês aqui que, com certeza, deve chegar o material novo esses dias. E já vamos começar, porque o desespero é grande, gente. O desespero é grande. E a gente é cobrado, com certeza, né? É cobrado porque nós trabalhamos, é cobrado porque nós estamos na rua. E nós estamos vendo. Tá certo? E cabe nós sugerir. Na verdade, sugerir para poder fazer esse trabalho. Sobre os remédios aí, estou preparando, nobres colegas, estou convidando cada secretário para poder usar a palavra com a gente aqui.
usar a palavra. Então, primeiro vai ser, já minha convidada vai ser a Maria de Lourdes, né, secretária. Após, deverá ser o meio ambiente. Em seguida, deverá ser, me falha a memória aqui, o esporte. Aí nós vamos devagarzinho, sucessivamente. Porque nós aprovamos, nós queremos conversar. Não discutir nada disso. Nós queremos achar a solução e ajudá-los. Com a nossa palavra, alguma falha que estão cometendo, nós podemos ajudar, podemos somar. Alguma dúvida nossa para ajudar a população, porque nós somos perguntados para a população. Então, isto eu acho muito assim, de suma importância para o nosso município, porque nós, nobres colegas, nós acordamos tarde. A verdade é uma só. O secretariado já tinha que vir muito antes, bem antes, 15, 20 anos atrás, cada um no seu setor. E nós acordamos muito tarde para acontecer isso. Então, essa remodelação, essa renovação, traz também dificuldade para ele e traz dificuldade para nós. Até a gente se enturmar. Mas, com certeza, lá na frente, nós vamos colher muito fruto com isso, com o nosso secretariado. Não, colega, me dá uma palavrinha. Tenho fé nisso aí, sim. Só uma palavrinha. Vossa Excelência citou agora, o secretariado deveria ter vindo antes. O problema do secretariado é quando ele foi criado, e foi na gestão anterior, e esse vereador foi contra, foi o único contra, porque eu sabia para que estava sendo criado na época. Em vez de escolher as pessoas técnicas, as pessoas que conhecem, cria-se secretariado para dar para o primo, para o parente, para aquele que bateu palma, para os puxa-saco. A verdade é essa, não tem outra verdade. Não estou dizendo que são todos, não estou dizendo que é todos. Aí, entra outro prefeito, lógico, como é cargo de confiança, esse secretário nunca vai continuar. Mas na época que foi criado, eu não estou falando isso não foi o prefeito Luiz Otávio que criou o secretário, ele criou o dele. Quando criou-se o secretário nessa Câmara, era simplesmente para desviar parente de vereador, parente de presidente de Câmara, de vice-prefeito, que não podia ocupar cargo público, que o tribunal pegava no pé, o nobre colega acompanhou a minha luta por isso aí criaram o secretariado para enfiar. Aí vem outro, não quer, aí vem outro, não quer. Aí a Câmara também tem sua culpa, que na hora de exigir o nível de escolaridade, nós também achamos que tem que deixar o nível lá embaixo, que é para pôr o Chico, o Francisco. Então a Câmara tem um pouco de culpa, mas a maior culpa disso aí, primeiro que é um cargo de confiança, cada um que entrar vai pôr o seu. E quando foi criado esse secretário, foi exatamente como eu falei, foi para colocar pessoas na época, desviar de função as pessoas que o tribunal ia pegar, que era parente de prefeito e todo mundo, e virou essa celeuma que foi construída. Por isso que virou essa bagunça. Agora, essa do secretariado estar aqui, quando nós fizemos uma reunião na prefeitura, uma que nós fomos, eu, o nobre colega Adriano Mazzoni, o Mário Psicólogo Zé Avante, eu sugeri, inclusive, ao prefeito que viesse na Câmara de vez em quando. Ele acha chato, que pode atrapalhar os trabalhos. Eu não acho isso. Pode ser questionado, vai responder se quiser, porque ele vem como convidado. E que o secretariado, cada mês ou cada sessão, ele mandasse um secretário para a gente perguntar, para ele falar o que ele está fazendo na pasta dele, o que está... Você entendeu? Para ir tendo essa troca de informações. Então, isso que Vossa Excelência falou é muito importante fazer. Mas esse negócio de cargo de confiança, isso vai ainda dar pano para manga. Muito obrigado. Novos colegas, rapidinho só. Em relação, eu também concordo, como eu falei aqui, gostaria que esse pessoal que foi dado o cargo de confiança venha para falar para as pessoas, para a gente, que a gente quer ajudar. Vou contar um fato com o Fabrício, falei que o Fabrício é amigo meu. Ele me ligou e falou, vamos tentar fazer um campeonato de vôlei aqui, você vem tocar com a sua banda? Eu falei, claro, vou de graça. Precisa arrumar o som. Ele falou, sumiram com o som. Eu falei, não, tem 3 equipamentos de som top de linha que está no NASF, na sala da Maria de Lourdes, dentro do armário. Ele falou, não, já procuraram, não acharam, sumiram com isso. Aí 2 semanas atrás o Tizil foi lá com o Irineu. Não estava junto com o Tizil? Acharam lá 3 aparelhos, né? Então. Estavam lá no NASF. Exatamente, estava lá, não saiu de lá. Exato. Uma potência, um equalizador e uma mesa de som estavam lá. Eles não achavam. A Caixa estão resolvendo agora. Mas então, falei para o Fabrício, resolveu o problema, nós estamos organizando, eu sou da área da saúde, mas estou ajudando ele, que a gente vai fazer com o Tizil, eu, Fabrício Tizil, organizar um campeonato de vôlei, minha banda vai tocar de graça. Então, para essas coisas. Como o nobre vereador falou para vir os secretários, eu sugiro que também venham os gerentes, quem tem cargo de gerente também, para falar o que está fazendo.
A gente quer ajudar, estamos querendo pegar no pé de ninguém. Só que quem não está trabalhando direito. Certinho. Só que, nobre colega, só que eu acho que nós temos que respeitar muitas leis. O que quer dizer respeitar leis? Quer dizer o seguinte, se existe cargo de comissões, nós não temos que discutir. Nós não vamos endireitar ninguém. Não é nós que vamos começar aqui endireitando. Porque foi muito discutido naquele primeiro projeto sobre alfabetismo. Quem somos nós para tirar o Tiririca? Quem somos nós para poder tirar o Lula? Quase 200 milhões de brasileiros. Quantos prefeitos que assumiram aqui, que não tinham quarto ano primário? Então, culpado não somos nós, existe a lei. Então, vai fazer o quê? Nós podemos discutir, podemos mandar um monte de coisa lá para os senadores, né? Fazer para poder revogar as leis lá, tudo bem, mas nós não podemos, mas só que nós aprovamos o projeto constitucional. Agora, o nosso papel, que nós estamos falando, aprovamos, que nem falou, aprovamos. Então, eu não estou dizendo, me referindo anteriormente, porque eu não era vereador. Então, eu estou hoje aqui. Então, nós estamos agora acompanhando. Então, se vocês pegarem nós aqui, um grupo, nós somos um grupo de pessoas inteligentes que nós queremos ver melhor para a cidade. Não é isso? Então, cada um tem sua ideia. Então, qual foi a minha ideia sugerindo? Trazer as pessoas aqui para poder falar para nós qual que é o seu papel. Não é isso que nós queremos? Então, eu acho que isso é o nosso trabalho aqui dentro. Porque cada um tem que fazer a sua função. Agora, o que nós temos que respeitar é que a lei federal é soberana. Nós não podemos ser contra a lei federal. Cabe, que nem o Celso falou, ao senhor prefeito, quem quer que seja, ou ao quem, certo? A fazer o secretariado que ele tem direito. Agora, cabe nós a julgá-los futuramente. Eu hoje não estou julgando ninguém, e nem vou julgá-lo. Estou achando muito cedo para cobrança, que é muita coisa para poder fazer. Muita coisa, certo? Agora, eu vou ter meu tempo hábil para poder cobrar, porque eu também vou cobrar. Só que eu estou tendo paciência. Deu para entender? Mas a cobrança é grande. Então, a gente está alerta sempre cobrando. Tá bom? Queria aqui parabenizar o Diógenes pelas suas palavras, pelo que você vir usar aqui. Dizer o seguinte, é gostoso você ver pessoas trabalhando com dignidade e trabalhando com as crianças. Certo? Isso, vou ser bem claro, é o mínimo do mínimo que nós temos em nossa cidade. Hoje eu vejo o meu projeto, hoje o meu projeto é soberano, todo mundo duvidou do meu projeto que vem da cidade, certo? Está a todo vapor, coisa mais linda, com 171 crianças, certo? E dificilmente você vê alguém fazer essas coisas. Meu projeto, com certeza, é social. Tá certo? Veja o seu trabalho na vila, tá? Eu acho que eu só tenho que te parabenizar pela tua vontade, porque não é fácil. Não é fácil, tá bom? Então, quero te parabenizar por isso aí. Tá certo? Senhor presidente, um momento é só. Da sua parte. Eu também gostaria de parabenizar o Diógenes, tá? Nós trabalhamos juntos, sim, num projeto lá na Vila Belém, o qual eu fiquei muito chateado também de ter parado o projeto, pelas condições, né? Na quadra que ele se refere, existe lá um espaço que poderia ser realmente aproveitado. Hoje é um transtorno, né, Jorge? É um lugar reservado ali, que o pessoal usa ali para fazer outras coisas, né? E eu visitei a escola, inclusive, e pedi para que abrisse um espaço ligando também lá. Agora, o que eu queria dizer em relação também às casinhas, né, é que eu visitei como é seu nome mesmo? A Luana, a casa da Luana, e fui dar uma olhadinha lá na casa dela. Eu tenho pena de ver. A administração passada exagerou na coisa ruim. A casa dessa moça, eu fiquei com pena no quarto dela, né? Existem frestas entre os tijolos, por falta de massa, que entra vento na criança. A casa, eu vou falar a verdade para você, o mínimo que essa casa poderia fazer é cobrar que isso começasse o mais urgente possível. Quem sabe começasse ainda essa semana, para
para tirar o transtorno desse pessoal. Já estão arcando com um trabalho ruim, né? Uma casa péssima, sem acabamento, a pia pendurada, certas casas o tanque já caiu no chão, né? Não tem como usar. E eu acho assim, é o mínimo que poderíamos fazer para poder amenizar o problema que a gente sofreu nesses últimos anos, aguardando por essa casa. É uma casa germinada, de valor nenhum comercial, né? Se optarem em vender, não tem nem como vender. Então eu fiquei penalizado em ver a vossa casa, sabe? E o mínimo que nós vamos fazer aqui, os vereadores, é cobrar do prefeito para que inicie o mais rápido possível, senão esta semana mesmo trabalho. Eu conversei com o Aires disse que ele mesmo poderia fazer esse trabalho em prazo de 15 dias com o pessoal da prefeitura. Então, é assim que vai ser. Vamos cobrar, senhor presidente, para que o nosso prefeito comece ainda esta semana. O valor é pequeno, né? Eu até acho que pode ser mais barato ainda. Pode falar. Peço um pouquinho, nobre colega. Minha Casa Minha Vida, né? Esse é o terreno onde a prefeitura faz todos os papéis e o governo federal entra com tudo, é isso? E está desse jeito? Eu convidaria vocês, o Zebrinha conhece lá, os outros vereadores que não conhecem, pode fazer a visita como exemplo na casa dela, que ela abre as portas. A casa é realmente muito ruim. Eu falar a verdade, a pessoa que rebocou a casa é tão ruim, grosseiramente falando, que rebocou até a porta da casa dela, não consegue abrir a porta, não é mesmo? Está cheio de cimento nas frestas da porta também. É uma coisa horrível que foi feito com essa gente. Eu acho até que poderia apurar e cobrar responsabilidades da administração passada para ressarcir o prejuízo que essa gente está sofrendo. A fiscalização é feita por quem? Quando é pela federal mesmo ou do município? A fiscalização completa. Mas a prefeitura tinha responsabilidade também. Eu acho, desculpe falar. Faltou fiscalização, é por isso que aconteceu o que aconteceu. Mas aquela casa requer reboque, porque não tem como consertar. Eu estou perguntando isso aí porque já foi oferecida para mim aqui 200 casas para poder fazer o pedido. E eu estou analisando nas cidades vizinhas se está valendo a pena. Porque eu já estou vendo que alguma coisa, por exemplo, já está errado. Se a federal, por exemplo, não tem condição de fiscalizar, que passe para o município integral. Dá verba e vai lá fiscalizar, né? Para poder liberar, porque senão não tem jeito. É gastança de dinheiro público sem dó. Né? Inclusive, nessa questão das próximas casas que vão ser construídas no município, eu gostaria de pedir à casa que tomasse mais conhecimento a respeito do local, porque a princípio me foi dito que ia ser lá no terreno do Colégio Agrícola. Aquela escola lá, ela não pode perder mais nenhum espaço, por causa que ela tem vários convênios firmados ali. Eu acho que tem áreas demais. É preciso somente ter coragem de desapropriar algumas áreas aqui. Até porque desapropriaram áreas aqui importantes do nosso município e cederam para indústrias. Eu falo sobre a DINS. É um espaço muito bom que poderia estar escoando esgoto, ser um local muito bom, e agora está lá aquela fábrica ali, dificilmente vai casa para aquele lado. Então a gente tem que tomar uma postura e ter coragem de desapropriar e deixar o terreno do agrícola livre e desimpedido para poder crescer e expandir mais. É o orgulho de Cafelândia. Obrigado. Com relação a essa questão do terreno da agrícola, eu fazia parte da escola agrícola como conselheiro, por mais de vezes nessa casa tentei defender contra. Na época ainda não havia sido doado, a prefeitura ainda não havia sido sequestrado, vou dizer assim, entre aspas, aquele terreno para a Casa Popular. Tivemos com a Marli, desde o tempo do Alceu, nós tivemos até no Palácio Bandeirantes para tentar segurar, mas infelizmente o prefeito anterior, ele não nos deu ouvido, e se não me falha a memória, esse terreno já está de novo para a prefeitura e eu acho que não tem retorno. Pelo que o prefeito municipal me falou, o atual prefeito Luiz Otávio, infelizmente, a administração estadual já repassou esse espaço para o município, não volta mais. Infelizmente, com dor no coração, que eu tenho um respeito enorme, não só pela professora, como por aquela escola, como também ela tinha o interesse de virar aquela escola técnica numa faculdade, numa FATEC. A gente tentou impor isso na administração anterior, não conseguimos, a luta foi em vão. Com relação, gostaria até de pedir licença aos nobres colegas, até fazer um comentário aqui,
com relação a essa questão de convocação de secretários. Eu acho interessantíssimo chamar os secretários aqui. Agora, vejam só os senhores, não estou querendo fazer comparação, mas há um ano atrás, nós chamamos um secretário aqui para dar explicação sobre uma verba de R$120 mil, do famoso mamógrafo, que nós havíamos conseguido em Brasília, Milton Perúcio, Hélio Rodrigues, né? Aquela famosa verba. E o secretário, até hoje, estou esperando o secretário vir. Lamentável. Então, eu acredito, nobre colega, que essa questão do secretário vir dar explicação, isso é democrático, o povo tem que ter esse embate, sim. Às vezes a gente até comenta algum assunto, a gente até discute, a gente até pega pesado com a pessoa, se a gente saber da noção real da coisa. De repente a pessoa tem uma explicação lógica que não é nada daquilo que a gente fala. Uma coisa é a gente ouvir nos botecos, na rua, ou o próprio povo falando opinião. Outra coisa é ver como é que a situação técnica está. Então eu acho louvável essa atitude e torço sim para que a Maria de Lourdes venha aqui, debata com a gente, explica os problemas dela, explica as necessidades, ou as competências, ou se é incompetência também, tem que ser falado, tem que ser... Amizade, negócio à parte. Isso aqui é coisa pública, não é nossa. Mas eu volto a dizer, infelizmente, convoquei o secretário aqui, o secretário foi lá na internet e ainda me debochou. Simplesmente. Tem mais algum inscrito, meu colega? Antes do Hélio Rodrigues, eu já queria pedir a palavra aqui. Boa noite a todos os colegas vereadores e aos públicos presentes sobre a minha casa e minha vida. Eu sei que aqui na Câmara Municipal nós podemos discutir bastante entre os vereadores. É gostoso ver o Celso falar, o Adriano. Só que eu penso assim comigo, nós temos que ir lá cobrar do prefeito também. Eu estive sempre na prefeitura cobrando isso aqui, sobre essa ligação de esgoto e água, onde as pessoas estão passando apurado mesmo, né? Porque não é somente a casa ali que está cuidada, mas só de entregar a casa sem esgoto e sem água, já é uma responsabilidade muito grande. A federal, eles... mandou dinheiro, mandou tudo, só que a fiscalização era pela prefeitura. A prefeitura tinha que fiscalizar o serviço, tudo, né? E não sei o que aconteceu. E agora, essa ligação de esgoto, como o Paulo disse, sempre me ajudou na vida, e agradecer o Elinho Rodrigues, que sempre junto ao prefeito, por isso eu falo que nós temos que cobrar do prefeito. Vamos lá na prefeitura. O Celso disse que a Vila Branca Intervenção estava mesmo. As pessoas bravas, reclamando, zebrinha, não passa ninguém aqui na vila. E eu pedia, ligava para o meio e falou, nós estamos apurados aqui na cidade, vamos limpar. O que ele fez? Cheguei na segunda-feira, falei, sabe de uma coisa, eu vou lá conversar com o Luiz Otávio. Aí ele falou, Zebrinho, eu vou te atender agora. Essa semana o meio vai lá fazer essa limpeza. E foi, fez a limpeza. Por isso tem hora que nós temos que ir lá na prefeitura, conversar com o prefeito, porque muitas indicações são feitas, né? E tudo vai atender tudo de uma vez, fica difícil. E também ao Diógenes, que falou aqui também ali do clube e da quadra, Adriano Manzoni, é uma coisa muito boa mesmo. Antes, Adilson, até talvez ele não veio até antes aqui na Câmara, porque ali era público, parece que era do Estado, a escola pertencia, hoje é município, né? Então hoje dá para a prefeitura fazer. Só que pertencia ali à escola mesmo, era difícil para fazer essas coisas, a prefeitura fazer, né? A administração passada, uma vez eu conversei até com o prefeito, e ele disse, é difícil fazer isso aqui porque pertence ao Estado. Até o Fabrício falou para mim também, eu conversei com ele, ele disse, olha, nós estamos ganhando já a cobertura da quadra na Vila Belém, que tem ali, perto ali da Avenida Manuel Lopes, e ali nós poderemos fazer banheiro, tudo também, vai ficar até bom, porque aquela quadra pertence mais à escola mesmo, né? E se conseguir mesmo, que está quase conseguindo já a cobertura ali, vai ficar melhor, né, Diógenes? Mas enquanto isso, o Adriano pediu, vamos fazer esse pedido, vamos ajudar sim, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Essa é a palavra. O vereador Hélio Rodrigues. Senhor presidente, nós vereadores, galeria presente. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma brincadeira com meu parceiro Zé Avante, que eu citei do começo né, quando ele se iniciou essa nova bancada, eu brincava que eu queria ver o Zé levantar para falar. E hoje o vereador Zé Avante levantou e falou bacana, ele estava com medo, mas está mais craque que a gente, viu, Zé? Você vai ficar muito bom, pode ter certeza que você vai ficar bom. Além de ser humano bom, um trabalhador, um vereador digno, está aqui nessa casa, merecedor, é um cara que está indo bem na fala. Quero aqui aproveitar, eu não ia dizer isso, até falando com o vereador Celso hoje ali na galeria, mas eu vou ter que dizer, porque eu falei que era sigilo com o vereador Celso, mas aí o vereador Paulo Lanzai levantou a questão e eu vou aproveitar esse gancho para dizer aqui na presença do vereador Paulo Lanzai.
Eu fui convidado pelo prefeito municipal, pela administração, pelo grupo lá, para fazer parte da comissão de rodeio. Não queria, chamaram para ser presidente, não queria, depois chamaram para ser vice, não queria, acabei aceitando, até para ajudar a administração, como aqui bem disse o vereador Carlos Camargo, e a palavra do vereador Adilson também. E a gente, para ajudar a administração, às vezes não precisa estar junto naquilo para você fazer parte, para ajudar a administração. Mas eu vi as palavras colocadas do vereador Paulo Anzai, dizendo sobre as informações do rodeio. Como eu fui escolhido líder, e amanhã pode ser outro líder, mas no momento sou eu, do prefeito, eu tenho aqui que às vezes fazer uma crítica construtiva, e às vezes fazer ajudar o vereador da oposição, não é a oposição, mas eu falo, é o jeito de falar da oposição, que é o vereador, os vereadores do outro lado que disputou a eleição, que não é a oposição, que são parceiro de casa com a gente aqui. Então, às vezes, a gente também tem que votar a favor do vereador num pedido de informação que não é para criticar o prefeito, como o vereador Carlinhos Camargo aqui bem disse, é apenas para ajudar a administração. E aí, eu vendo o Paulo Anzai tecer comentários sobre o rodeio, eu quero dizer que eu não faço mais parte da vice-presidência do rodeio, eu não vendi show para rodeio, meus shows eu vendo em outros estados, em outras cidades, eu não fiz parte da venda de show do rodeio, fica aqui bem sabendo, meus pares de vereadores, galeria presente, trabalho numa empresa privada, não faço parte de administração pública, não faço parte de cabide de emprego de ninguém, não tenho, apenas o cargo, trabalho numa empresa faz 10 anos, uma empresa muito boa, por sinal, que graças a Deus, agradeço muito a Deus por eu estar nessa empresa e graças a Deus ser bem remunerado, com meu suor e com meu trabalho. Mas quero aqui dizer a Vossa Excelência que eu não faço parte, e não é por isso que eu não vou ajudar o clube de rodeio. Eu já pedi para o empresário Marcos Rasquel, que é meu amigo, irmão, ele vai dar uma moto para o primeiro prêmio. Amanhã eu estarei indo em Bauru, no relacionamento que eu tenho com um amigo meu, que tem 12 agências da Volkswagen e da Hyundai Toyota, que eu acho que, por sinal, o vereador Adriano Mazzoni comprou o carro desse amigo meu, se eu falho a memória, com o amigo meu Zé, acho que, que eu que indiquei o Zé lá, e o Zé foi indicando vários amigos. E até ficou bacana, porque o cara, é até engraçado que ele ficou feliz, rapaz, que começou, o Zé acho que vendeu 6 Corolla para esse amigo meu, inclusive com o vereador Adriano Mazzoni. E também a vereador Adriano Mazzoni, quero vereador Adriano Mazzoni dispor que o cara é meu amigo mesmo há 15 anos, dizer que qualquer um de Cafelândia que quiser ter uma intermediação na Volkswagen, na Corolla, sem querer ganhar dinheiro, comissão, o cara é meu amigo, também estou à disposição para ajudá-lo. É um cara muito, muito idôneo, uma empresa muito idônea aqui na região, eles têm 13 agências da Volkswagen, tem 6 da Hyundai, estão expandindo para o litoral da Baixada Santista, São Paulo. Então eu quero dizer o seguinte, que só para fazer, algumas vezes a gente tece algum comentário brincando e vem sobre a política. Mas dizer que sobre o rodeio, vereador Paulo, acho que Vossa Excelência tem bem colocado, tem direito de perguntar sobre informações, mas eu vi assim que amanhã, como é que eu vou aqui, um vereador vai fazer um pedido de informação do rodeio, sendo que eu sou líder do prefeito e faço parte da vice-presidência. Então eu disse ao Celso hoje que é difícil para mim, ficaria difícil para mim tecer alguma coisa sobre o rodeio se eu faço parte da comissão. Não que eu tenha direito. Acho que o vereador Carlos Camargo teceu a palavra muito, muito exata. Quem somos nós para querer dizer quem tem segundo grau, quem não tem primeiro grau, quem tem um cargo de confiança, quem não tem? Palavra bem colocada, o Lula e vários prefeitos e outras pessoas que têm o direito de ser vereador, de trabalhar em qualquer lugar. Ele pode ter 4ª série. Às vezes o cara não tem um grau, não desmerecendo as palavras do vereador Mário, que eu admiro, mas às vezes o cara tem... Eu conheci uma pessoa em Cafelândia, que ele já faleceu, que por sinal é pai, não é isso, que eu vou puxar esse gancho, que é pai da esposa hoje do vereador Carlos Camargo, que era o Vanil Fauci, que tinha a 4ª série e era um contador de mérito em Cafelândia. E era um homem idôneo, era um homem que sabia da contabilidade sem ter curso universitário, sem ter, acho que se não me engano, nem segundo grau. Ele tinha a 4ª série e era um puta contador. Então, acho que as pessoas não é só falar que porque tem segundo grau, tem não sei o quê, mas tem algumas... Aqui, como é caso de lei, eu acho que o vereador Mário está certo. É aqui que ele falou. Tanto que ele falou como ele elogiou as 2 pessoas que estão sendo beneficiadas com essas mudanças na lei. Ele falou e também disse do valor do Raul, do valor do Fabrício. E hoje mesmo aqui colocando com o Celso me indagou assim, engraçado, naquela época nós aprovamos e agora estamos aprovando.
E naquele momento, vereador Celso, eu saí daqui da bancada e voltei lá para a sala e liguei para o prefeito. O prefeito está em São Paulo com 30 senhoras da terceira idade, que ele foi levar lá no Palácio Bandeirantes com o secretário Rodrigo Garcia para conseguir algumas verbas para a cidade e para a terceira idade conhecer, acho que o Palácio, a secretaria. E ele disse para mim o seguinte, que eram as palavras que o vereador Carlinho defendeu, muito bem colocada, que era para não dar problema no futuro, ele teve que fazer isso. Então ele adiantou. Às vezes a gente faz uma coisa aqui, nós vereador também vai fazer, e aí que você vê que erra, você pega e volta. E é normal, numa vida pública, você fazer aquilo e de repente voltar. É bom saber os seus erros. E a gente é ser humano, a gente erra mesmo. E era só para dar essa confirmação sobre a resposta do vereador Paulo, que é meu parceiro aqui de bancada, e para dizer outra coisa. Eu fui a trabalho a Goiânia, eu trabalho numa empresa, e a empresa, de vez em quando, eu sou igual a ioiô. Manda eu para um lugar, manda eu para outro, manda para outro estado, manda para uma cidade. E quem é empregado sabe que a gente tem que obedecer às regras da empresa. E é assim, você dá lucro, se der lucro você fica, se não der lucro você vai embora. E hoje a concorrência de mercado é muito dura e a gente tem que aceitar. Mesmo cansado, às vezes não é fácil viajar, eu fui para Goiânia a trabalho e eu aproveitei e liguei para o prefeito. Prefeito, aí eu vou estar em Goiânia, semana tal. Vossa Excelência não quer que eu marque com o deputado Ricardo Izar para atender você aqui em Brasília? Eu vou estar próximo, eu já aproveito e vou a Brasília, encontro com você e vamos no Ricardo Izar. Ele, aproveitando que ele tinha estado em promissão com o ministro Aldo Rebelo, do Esportes, e ele tem um amigo dele em comum há 20 anos, que é um promotor de justiça de 21 anos de carreira, que está no ministério, que é amigo dele, que jogaram vôlei junto com o prefeito. Então o relacionamento do prefeito, ele tem muito conhecimento, se deu muito, é um menino que tem muita... Como cada um tem, como aqui o vereador Carlos disse, cada um tem o seu. O prefeito anterior, o Orivaldo Gasotto, mesmo sendo simples, sempre ia para lá, dava um presentinho para um, dava uma leitoinha para outro, dava um carneirinho para outro e conseguia verba a cidade agradando do seu modo. E o prefeito Luiz Otávio, com o seu relacionamento também, com seus conhecimentos, também tem seus conhecimentos e seus méritos. E ele falou, aproveitar, vereador, já que você vai estar aí, eu vou também. E eu achei bacana da parte dele, porque ele saiu daqui de madrugada, foi para Ribeirão Preto, pegou um avião, foi lá para Brasília, e no outro dia eu encontrei o prefeito em Brasília. Graças a Deus foi uma viagem feliz, porque o prefeito, está até aqui as fotos nos jornais, fomos até o Ministério do Esporte. Eu não vou dizer aqui o que ele ganhou, porque nem ele disse aqui no jornal. Ele quer fazer um trabalho mais concreto, igual o vereador Carlos Camargo disse. Não vai falar o que deu sem que está aqui ainda. Mas muitas coisas o prefeito conquistou em Brasília. Eu quero dizer que a nossa andança por lá, com meus poucos conhecimentos e com o dele, eu acho que foi muito importante. Eu acho que foi uma coisa muito bacana. Esses dias mesmo ele disse uma coisa para mim, até elogiou o vereador Adriano Mazzoni, dizendo para mim o seguinte, falou, vereador, Elinho, olha, se você é líder nosso lá, eu acho que tem o Campos Machado, que é amigo do vereador Adriano Mazzoni. Eu acho que, para estadual, eu acho que qualquer dia era até bom eu conversar com o Campos Machado, mas eu não tenho amizade. Quem tem amizade é o vereador Adriano Mazzoni. Então, acho que eu falo assim sobre isso, porque às vezes o vereador Elinho foi. Acho que todos aqui nós amanhã vai ter um deputado e vai poder levar o prefeito para trazer algo para o Cafelândia. E aqui nós não temos que ter inveja de ninguém, porque o Adriano conseguiu, porque o Celso conseguiu, o vereador Mário. Acho que cada um traz o que é bom para a cidade, quem vai ganhar é a globalização. Se eu trazer, é bom para o povo. Se o outro trazer, é bom para o povo. Eu acho que aqui nós temos que se ajuntar e trazer o que é de bom para a Cafelândia. Eu vejo aqui o vereador, o cidadão Jorges, dizendo aqui na tribuna dessa casa, e eu, como tenho um carinho enorme, eu sempre brinco, todas as campanhas minhas, no 5º mandato que eu estou, dizia que eu sou empregado do povo, e não de um grupo só. Eu acho que quem paga meu salário é todos os cidadãos, e para mim não tem bairro, não tem lugar, não tem... Eu digo, mas da Vila Belém, o vereador Zebrinha sabe, conhece muito bem, eu tenho um carinho especial pela Vila Belém. Porque lá eu tenho vários amigos, o vereador Zebrinha sabe do meu trabalho que eu faço nos bastidores na Vila Belém. Às vezes não vou colocar em jornal, coisa que eu faço com uma cadeira de roda, de uma muleta, de uma internação, de um exame caro, de algumas coisas para vir para a Vila Belém. Mas as pessoas que moram aqui me procuram, sabem que o que eu puder, eu ajudo. Então tem coisa que a gente precisa ser parceiro.
E muitas vezes a gente pede algumas coisas, igual agora mesmo, eu tinha ganho um gerador para a Santa Casa com a outra administração. Mas como eu elogio, eu também critico. Como foi eu que ganhei o gerador, o que fizeram? Fizeram perder o gerador para a Santa Casa. Eu acho uma calamidade isso, eu acho uma tristeza um prefeito municipal ou alguém da sua cúpula, só porque o vereador ganhou, ele faz questão de perder para que o vereador seja abalado na sociedade. É a mesma coisa que o vereador Adriano Mazzoni ou o vereador Mário Psicólogo conseguir uma verba e o prefeito Luiz Otávio boicotar porque é o vereador Mário ou o vereador Adriano ou o vereador Zé Avante conseguiu. Não, vamos por baixo, vamos cortar, vamos atrapalhar porque vai crescer a moral dos vereadores. Eu acho uma tremenda ignorância se o prefeito Luiz Otávio fizer isso. Eu sou o primeiro líder a dizer para ele, prefeito, olha, tira de líder, porque assim você está ignorando não o vereador, a população. Então eu acho uma coisa ridícula, e não é por aí. Se o vereador conseguir, eu acho que tem mais é que, a favor, vai junto, tira foto, mostra a cidade. É o que eu fiz. E aí eu fui lá com o Ricardo Izar, graças a Deus, estou fazendo, desde o ano passado, brigando, recuperamos o gerador para a Santa Casa. Que parece que é pouco, mas quando alguém da sociedade ficar doente, o gerador que tem na Santa Casa hoje, se der um pane, vai ficar gente no escuro, vai ficar gente com cirurgia no escuro, vai morrer gente lá. Então parece, mas é uma coisa importantíssima. Importantíssima. E o que está lá é da década de 1900 bolinha. E nós conseguimos recuperar esse gerador, se Deus quiser, vai colocar na Santa Casa. Consegui também, com a promessa do deputado federal Ricardo Izar, aqui no comício Luiz Otávio, dizendo que era o Centro da Mulher, que é uma coisa muito importante para se ter em Cafelândia, para que esteja um ultrassom com dignidade, um exames com dignidade, e um lugar que a mulher seja tratada com dignidade. Não só a mulher, como o homem. Eu digo da mulher porque esse centro vai ser o centro da mulher. E é o que o prefeito prometeu, que eu sempre briguei por isso também. Então, o deputado Ricardo Izar arrumou uma verba, num certo valor, e agora vai marcar em São Paulo para arrumar mais para a construção desse centro, que o prefeito quer deixar de primeiro mundo. Então, tem coisas boas acontecendo. E também eu não acho errado ver os vereadores, como o líder do prefeito, criticar os buracos da rua, não. Esses dias mesmo eu falei para o prefeito, olha, está cedo, mas toda sessão os vereadores estão batendo, toda sessão, porque eu sou líder, e às vezes eu tenho que falar para ele. Tanto que eu estou falando aqui, não estou falando. Eu anotei tudo que falaram aqui, mas não anotei assim, dizendo que fizeram críticas, acabaram com o prefeito. Eu anotei para passar para ele o que os vereadores estão dizendo. Eu anotei o que o vereador falou, todos está aqui anotado o que falaram. Mas isso aqui é só para ajudar ele, como o Carlinhos Camargo falou. Então eu falei para ele, prefeito, está cedo, mas os vereadores todas as vezes, porque é verdade, eles estão na rua, e as pessoas cobram mesmo. Esse negócio, mas porque o outro já foi, e o outro já ficou lá, e agora está cedo, eu acho que está cedo, mas precisa urgente tampar, pelo menos começar a tampar alguns buracos. E a população também precisa aprender um pouco, eu não vou dizer nome, mas tem gente que secata o lixo hoje, amanhã ele joga, só porque ele não votou no Luiz Otávio, ele falou, vou jogar aqui, porque aqui vai criticar o prefeito de novo. Fazia isso, faz isso com esse e fazia com outro. Na política tem disso. E nós vamos saber que nós vamos morrer, vai vir vereadores jovens, outros vereadores, não vai mudar nada, vai ser sempre assim. É igual o secretário. Se o prefeito entra, ele quer o secretário dele, é óbvio. Se o outro entrar, quer o secretário dele, isso é normal. Isso é normal da vida política do Brasil, do mundo, né? Isso aqui não é de Cafelândia, do mundo que é assim. Cada um pega seu secretário de confiança. E é verdade, se tiver que criticar, eu acho que é até uma boa começar eles virem para cá na casa, não é para fazer crítica, mas é até bom, você pode ter certeza que quando os secretários começarem a vir aqui na casa, e os vereadores começarem a indagar, tenha certeza que não vai ter tantas críticas assim. Porque ele vai pelo menos, rapaz, o vereador lá me pegou lá, rapaz, se eu não, amanhã vai ser pior. Então ele vai acabando aqui, se ajeitar com os vereadores, vai ficar bom, é bom para o prefeito e é bom para os secretários. Eu acho que é uma crítica construtiva. O prefeito não tem que ver isso como crítica destrutiva. Porque se tiver destrutiva, é prejudicando o prefeito. Mas do buraco é verdade. A cidade inteira está falando. Eu também já falei para ele, eu falo, não, eu vou tampar, eu estou vendo, ele está certo, é corrido mesmo, ele está lutando, mas você pode ter certeza
Eu também não vou me afirmar em defender o prefeito 100%. Mas o que esse rapaz está tentando brigar para trazer benefícios para a Cafelândia e tentar resolver isso, vocês não imaginam. Não é fácil. Não é fácil. Realmente, com 2 meses de mandato, não é fácil fazer tudo uma vez. Mas a obrigação nossa de vereador aqui é fazer. E falar. E fazer a indicação e falar aqui. Porque aqui é o lugar de falar. E não vai ficar bravo com o vereador, porque na rua eles pegam o vereador mesmo, pega o da oposição, pega o na oposição, pega o outro, e o povo pega mesmo. Se eu for num lugar também, ô Elinho, tá louco, rapaz? Cadê os buracos? Fala a mim também. Não, calma. Então o prefeito tem mais. Vou tentar, ele deve chegar amanhã, eu acho que madrugada ou amanhã. Eu vou tentar, amanhã eu vou viajar a Bauru, mas de manhã não vou depois do almoço a trabalho. E vou também tentar conseguir essa verba para o rodeio lá, um apoio, para que traga os carros da Hyundai para cá, para até embelezar a festa e tentar trazer esses carros para cá à disposição. Mas eu vou falar com o prefeito também. Anotei tudo aqui que disseram, e eu acho que está coberto de razão. As pessoas estão cobertas de razão em defender e fazer valer o direito de vereador. Se estivesse aqui fazendo uma crítica destrutiva, às vezes até a gente entra num colar para tentar defender o prefeito, mas é umas críticas construtivas. Eu acho que não é críticas destrutivas. Peço a parte. Só para terminar o meu raciocínio, o vereador Paulo, e quero aqui dizer ao Diógenes que parabenizar o vereador Adriano Mazzoni, dizer que da minha humildade, vereador Adriano, se precisar algo para colaborar com esse projeto, sem demagogia alguma, conte com o meu apoio, conte com a minha força, porque já falei para Vossa Excelência, nós talvez tínhamos divergências políticas, e eu já falei sem puxar saquismo, que eu vi coisas que Vossa Excelência já fazia sem ser vereador. E eu passei a admirá-lo, nesse lado, sem fazer médio. Então, se precisar alguma coisa de mim nesse projeto, estou à disposição, porque eu tenho um grande carinho pela Vila Belém. É só, seu prefeito, por enquanto, e dou a parte para o meu parceiro, Paulo Lanzai. Prefeito ainda não, ainda sou presidente. Viu, Elinho? Quando eu falei do rodeio, eu fiz não era uma crítica, né? Mas, viu, o vereador Elinho? Quando eu falei do rodeio, eu não fiz crítica ao rodeio, eu simplesmente quero ver se está adequado à lei, entendeu? Porque, na verdade, o que eu fiz é o seguinte, nós estamos num município que uma boa parcela da população é bem pobre, e eu não sei o custo que esse rodeio vai ser a entrada. Então, eu acho assim, se a gente vai comemorar o aniversário da nossa cidade, eu acho que seria legal que todo mundo pudesse comemorar. Quem tem e quem não tem. Então, eu só estou falando sobre a questão possível de ter alguma arrecadação desse rodeio, porque até que eu saiba, todos os rodeios que teve em Cafelândia, foram poucos os que foi cobrado a prestação de contas. Então, se a gente falar sobre valores, ninguém sabe ao certo se esse rodeio dá lucro ou prejuízo, porque também houve uma grande falha da administração e também dos vereadores que não cobraram a prestação de contas dos últimos rodeios. Com respeito, o nobre colega acompanhava a casa. Todos os rodeios que eu tive aqui, eu pedi prestação de conta, tive um embate grande, inclusive hoje a antiga comissão me procura agora, e agora? Falei, vou continuar cobrando, o mínimo que se cobra é prestação de conta. Agora, com todo o respeito, em uma parte também peço, nobre colega Hélio Rodrigues, primeiro, vamos deixar acontecer o rodeio, porque os outros aconteciam, a gente pedia cobrança. Agora estamos cobrando antes de acontecer. É difícil. Vamos dar um espaço, vamos deixar acontecer e ver onde a credibilidade, exatamente. Vamos dar um crédito. Mas foi oportuno. Agora, só para mim terminar o raciocínio, todos os rodeios eu cobrava prestação de contas. Todos os rodeios existia verba pública que não era pouca, shows públicos que não eram pouco. E eu cobrava prestação de contas. Então, não foi falha da casa, não. E eu favorável, junto com você. Só para terminar o raciocínio, foi oportuno a parte de Vossa Excelência, até porque eu vejo que foi o senhor e poucas pessoas que cobraram. Agora, aqui, o que eu peço, como vereador e representante da população, como vocês todos são, mais união para as coisas que diz respeito à população. Porque, na verdade, quando o senhor estava só nos seus pedidos, não representava nada, né? Porque a maioria é quem pode optar. E aqui eu quero me fazer pela maioria e ter apoio dessa maioria.
Inclusive, na próxima sessão, eu gostaria de comunicar aos nobres vereadores que eu vou propor um projeto de ouvidoria da Câmara. E gostaria de contar com o apoio de todos os nobres colegas, porque essa ouvidoria poderia ser o canal de resposta da população em relação a todas as dúvidas. Porque hoje a gente vê que não tem a quem essa população gritar. Porque eu tenho experiência de ter sentado aqui como público um dia e ver a situação que a cidade ia e que a casa podia, e que, na verdade, também, isso aqui é fruto dessas reclamações que eu estou fazendo. De que vale fazer essas indicações se elas não são atendidas? Nobre colega, a ouvidoria da Câmara é interessante, em outras cidades já tem, inclusive nas prefeituras. Agora, a questão da população de reclamar é com nós, vereadores. Eles estão certos, nós somos votar, nós ganhamos para isso. Nós temos que discutir, nós temos que brigar com o povo por isso. Essa é a luta, essa é a grande luta. Infelizmente, deixa eu até me perdoe, até não pediu a parte anteriormente, infelizmente a vida pública é essa. Muita cobrança, antes a gente fora uma coisa, a gente dentro é outra. Muita coisa se muda. Começo existe muita lua de mel, depois muda. E, infelizmente, a gente é muito cobrado, o vereador é cobrado ao extremo, e a tendência é a cobrança maior. Nós temos que fazer das tripas coração e procurar fazer o melhor para atender a população. É o que eu conclamo a todos os vereadores, então, para que nas questões atinentes à população, podemos nos unir para poder ter força. Porque se ficar um vereador a favor, outro contra e a maioria, aí a gente se perde e a população é quem perde, porque a gente não vai poder fazer nada. Defendo a casa novamente, informando, essa casa, eu estou no 3º mandato, não quero denegrir a imagem nem nome de ninguém, mas essa é uma casa homogênea. Pelo que eu vejo uma casa de respeito, até as discussões, as contrariedades são respeitadas. A questão, a política é isso, tem que ter o lado contrário, o lado favorável, é importante a gente ter essa discussão. Nem necessário é pedir a questão do apoio, a questão popular, a questão da causa nobre, a causa do povo. Pode ter certeza que cada um que entrou aqui prometeu para o povo lá atrás que ia defender o povo. Então não necessário é pedir essa união. Essa união já vem com o ímpeto do político. Se ele não tem, ele não deve estar dentro da casa. Então, pela ação de direito aqui da população e concordância nossa, eu creio que o meu projeto na próxima sessão será unânime a aprovação. Muito obrigado. Nesse momento, suspendo os trabalhos da sessão pelo tempo necessário para que as comissões emitam seus respectivos pareceres para os projetos em urgência especial. Aproveitando, gostaria de citar que o vereador Hélio Rodrigues e o vereador José de Fátima Avante estão sendo convocados em ad hoc na Comissão de Finanças e Orçamento por ausência do vereador Serrão e Milton Perus. Público presente, vai ser o mais rápido possível, não vamos estender, tá?